Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou pediatra e médica de adolescentes e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o bullying e sobre uma característica do bullying que muita gente não comenta, mas que é muito importante, tá bom? E por que eu vim trazer isso aqui hoje? Meu filho, essa semana, chegou trazendo uma história de que uma criança estava tirando sarro de outra criança lá na escola, eles têm 7 anos, né? E que a professora fez uma conversa com todas as crianças da turminha sobre a importância de que as outras crianças não dessem risada dessas situações. E aí eu entendi que essa professora estava trabalhando com eles essa característica importante que é trabalhar com a plateia ou com os espectadores de uma situação que pode ser um bullying, tá bom? E aí então, para a gente pensar um pouquinho nisso, vamos pensar sobre o que é o bullying, né? O que caracteriza esse bullying, tá? Então, o bullying, ele é um tipo de violência, sim, tá? Que é causado por uma criança ou adolescente, que a gente chama de agressor, tá? Contra uma vítima ou um alvo, tá bom? Geralmente, esse alvo, essa vítima, ela tem uma autoestima mais baixa, ela tem alguma característica que chama atenção, que é diferente, ela tem alguma coisa que faz com que ela se torne vítima desse agressor, tá bom? Não é que a culpa é dela, tá? Mas a gente entende que ela pode ter alguma característica que fez com que ela fosse escolhida para ser essa vítima, tá bom? Além disso, o agressor acha que ele tem o poder, quer dizer, ele acha que ele pode fazer esse tipo de coisa contra esse alvo, tá bom? Isso faz com que a criança que está sofrendo se sinta cada vez mais culpada, porque ela vai sentindo que ela merece mesmo sofrer aquilo, tá? A outra característica para a gente entender que é um bullying é que isso acontece repetidas vezes. Então, não é uma coisa que acontece uma vez, né? Por exemplo, essa história que meu filho trouxe, aconteceu uma vez. Eu não vou chamar isso de bullying, tá? Agora, se isso começa a acontecer todos os dias, várias vezes por semana, né? A criança ou o adolescente começa a falar que não quer ir para a escola, tem medo de chegar perto do colega, né? Todo dia alguém fala alguma coisa que humilha ela, todo dia alguém bate, todo dia alguém rouba algum lanche, alguma coisa assim, tem várias formas do bullying. Aí a gente começa a entender que isso é sim um bullying e que isso é sim uma violência, tá? E uma última característica importante é que esse tipo de relação de violência acontece entre pares, quer dizer, entre crianças ou adolescentes ali da mesma faixa etária, tá? Então, se um adulto tá fazendo isso com uma criança, a gente não vai chamar de bullying, a gente vai chamar de violência psicológica, né? De assédio, qualquer outra coisa, tá bom? Que também é um crime que também não pode ser feito. E aí uma característica que muita gente acaba esquecendo, né, dentro dessa relação do bullying, é que para que o bullying continue, para que o bullying faça sentido para o agressor, ele precisa ter um público, ele precisa ter uma plateia, uns espectadores, né? Geralmente o agressor não vai fazer isso só direcionado para aquela vítima e sem ter ninguém olhando. Pode ser que essa plateia tenha uma, duas pessoas, mas geralmente tem gente sabendo do que está acontecendo. E muitas vezes, na maioria das vezes, não são os professores, né? São as próprias crianças e adolescentes. Então, essa presença da plateia é muito importante para estimular que isso continue acontecendo. E a reação de quem está para fora dessa relação também pode ter uma reação positiva ou negativa, tá? Então, por isso, cada vez mais a gente entende que a gente precisa trabalhar nas escolas e com os nossos filhos em casa sobre como é que a gente faz para evitar essas situações e o que a gente faz se a gente estiver frente a essa situação sendo espectador, né? Não estando no papel nem da vítima, nem do agressor, tá? E aí, como é que a gente, como pai, então, pode fazer isso, né? A gente, primeiro, na escola, né? A gente fala sobre uma cultura de paz, quer dizer, ensinar as crianças desde muito pequenininhas, né? Sobre como reagir a situações ruins, sobre não ter comportamentos tóxicos ou comportamentos ruins com o outro. A gente fala sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre entender o que o outro está sofrendo, tá? Então, são coisas mais gerais.
E em casa, a gente pode conversar com os nossos filhos, entendendo que eles podem estar em qualquer um desses pontos que eu trouxe aqui. Então, os nossos filhos dentro de casa, a gente tem que estar aberto, né, para entender que eles podem ser um alvo de bullying, eles podem ser um agressor, infelizmente, e eles também podem estar no papel de plateia, de espectadores. A maioria das crianças vai estar nesse terceiro ponto, que é o espectador. Então é muito importante que a gente em casa converse com nossos filhos sobre como fazer quando eu vejo um amiguinho sofrendo bullying, tá? E o que a gente orienta então? O que eles têm que fazer, né, se eles verem isso? Existem várias orientações, vários protocolos, mas principalmente orientar que eles, quando veem isso acontecendo, evitem de dar risada, evitem de entrar na do agressor, tá? Para que a criança que está sofrendo isso não sinta que ela realmente é culpada, que realmente tem algo errado com ela, né? Imagina só, alguém está falando pra gente que a gente não é bom e os nossos colegas todos estão concordando, estão dizendo, realmente você não é bom. É muito diferente de alguém falar pra gente que a gente não é bom, mas os nossos colegas estão dizendo, não, ele é bom, a gente gosta dele, né? Então a gente orienta os nossos filhos aí contra essa tendência do agressor de fazer a vítima se sentir ruim, tá bom? Algumas crianças ou adolescentes nesse sistema, né, nessas relações do bullying, podem se sentir desconfortáveis de realmente agir naquele momento, porque pode dar o medo de que aquela pessoa que age, que protege o alvo, vire o próximo alvo. Então é muito comum que as crianças tenham esse medo, né, de virar o próxima pessoa que o agressor vai agredir, né, ser violento com. Então a gente orienta que se você não consegue agir, então você chama ajuda, você conta para um adulto, você conta para um professor, ou para um diretor, ou para um inspetor, tá? O que não pode é aceitar isso como se fosse algo normal de estar acontecendo. E a gente entende cada vez mais que o bullying acontece dentro de escolas e fora de escolas também, e que os adultos não sabem, né? Quem sabe, mas as crianças sabem. Se você perguntar para as crianças e para os adolescentes quem é a vítima de bullying daquela turma, todo mundo sabe quem é, né? Mas isso acaba não chegando para os adultos. Então é importante que nós pais façamos esse trabalho com as crianças de ensinar empatia desde pequenininhos, né? De ensinar a ser gentil com o outro desde pequenininhos e orientar mesmo o que fazer caso a gente esteja à frente a um episódio de bullying, tá? E aí só uma coisinha última aqui, quando a gente pensa no bullying, a gente pensa hoje em dia também no cyberbullying. Então imagina só, se na escola que tem um número pequeno de pessoas, o alvo do bullying pode sofrer bastante, né? Quando isso vai para o mundo virtual, a coisa fica muito maior, né? Então, quando a gente vai conversar com os nossos filhos também sobre como se portar na internet, é interessante que a gente oriente eles a reconhecer, né, quando o conteúdo não é legal para alguma outra pessoa. Assim como no bullying presencial, o agressor precisa do aval, vamos pensar assim, da pessoa, do público, no cyberbullying a pessoa precisa mais ainda desse aval, porque geralmente quem coloca lá um conteúdo, né, um vídeo, alguma coisa contra um alvo, tá querendo o quê? Tá querendo uma aprovação do público maior, então tá querendo like, tá querendo que as pessoas comentem. Então a gente também tem que orientar nossos filhos de que quando eles verem esse tipo de alguém tirando sarro, né, uma foto de alguém, de algum colega ali na internet, né, sendo colocada para todo mundo, que ele tenha esse comportamento do quebrar esse ciclo. Então não dá like, não comenta, avisa um adulto que isso está acontecendo, se coloca como disponível para ajudar quem está sofrendo. Isso tudo a gente vai fazendo para tentar diminuir cada vez mais o número de episódios de bullying e principalmente o sofrimento de quem está sofrendo, tá bom?